Nesse vídeo nós vamos falar sobre o arrebatamento da igreja. Olá meus queridos, graça e paz, tudo bem com você? Por aqui teu irmão em Cristo Ginaldo. É uma honra, é uma alegria muito grande poder contar com você que é inscrito desse canal, contar com você que também tornou-se membro do nosso canal, abençoando este trabalho. Mas vamos para o conteúdo do vídeo de hoje. Se você tirar o dinheiro dessas igrejas, todas elas fecham as portas. Se tirar o fator dinheiro de lá de dentro, eles fecham as portas. Porque não são todos, mas muitos pastores e líderes de igrejas, esses não fazem absolutamente nada fora a igreja. Eles não trabalham. Eles dizem que recebeu uma ordem de Deus para rebanhar pessoas, para tratar um monte de gente como se essas fossem suas ovelhas, e nós estamos aí acostumados a ver na mídia homens chamando multidões de pessoas de minhas ovelhas. Nós encontramos aí pessoas que não se preocupam em conseguir uma ocupação, um emprego, porque elas se dizem estarem se dedicando 100% ao Evangelho de Cristo, à pregação da palavra. Então eles dizem que são aquelas pessoas que vão estar ali se preocupando em preparar os rebanhos, em preparar o rebanho para, segundo eles, levar para a Nova Jerusalém. Mas vamos lá, nós falamos que íamos falar sobre arrebatamento, e a Bíblia não diz em momento algum que Jesus ele viria buscar a igreja. A Bíblia não diz que Jesus viria arrebatar uma igreja e levar essa igreja para o céu ou para onde quer que seja. E desde que eu me entendo por gente e ouvia as histórias referentes ao arrebatamento, eu tinha uma visão, e assim como eu sei que muitos dos irmãos também têm essa visão, de que as pessoas elas serão abduzidas da terra, arrebatadas aqui da terra e levadas para o céu. Elas deixarão ali as suas roupas, suas sandálias, seus anéis, tudo, enfim, tudo. Elas deixarão tudo ali e subirão para se encontrar com o Senhor nos ares, como eles costumam dizer. Mas observe o que a Bíblia diz em João capítulo 17, do versículo 14 ao versículo 18. Observe o que diz a Bíblia. Eu vou ler na Nova Versão Transformadora, e a palavra diz assim: eu lhes dei a tua palavra, e o mundo os odeia, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Não peço que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Então o que é que você entende quando você lê esse versículo? Não peço que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. E o maligno aqui é o próprio homem, é a própria natureza carnal humana. São as atitudes, são as ações, são os pensamentos, são as palavras, é aquilo que o homem faz que é maligno e que está constantemente dentro do coração do ser humano. Então, meus queridos, se Jesus está dizendo que, e na sua oração ele pede para que Deus não tire os cristãos do mundo, não os retire do mundo, não os retire da terra, porque ele de fato não vem buscar essas pessoas. Ele vem que razão ele teria para levar essas pessoas? Vamos para Lucas, no capítulo de número 17 também, versículos 20 e 21, que diz assim: certo dia os fariseus perguntaram a Jesus: quando virá o reino de Deus? Versículo 20 ainda. Jesus respondeu: o reino de Deus não é detectado por sinais visíveis. Versículo 21. Não se poderá dizer está aqui ou está ali, pois o reino de Deus já está entre vocês. Então vocês observam que para aqueles que naquele tempo ou na época em que Jesus estava permeando sobre a terra, algumas pessoas tinham dúvidas acerca do reino de Deus. Eles queriam saber, eles estavam interessados em saber sobre o reino. E Jesus, de pronto, lhes responde que o reino de Deus já estava no meio deles. O reino de Deus já estava ali, já estava instalado
ali no meio deles e eles não tinham conhecimento disso. Como hoje nós podemos dizer para as pessoas, para que elas vivam de fato e de verdade a liberdade dos filhos de Deus no Espírito, porque nós não estamos mais debaixo da lei, e sim no reino do Espírito, e temos a liberdade. E essas pessoas, mesmo assim, elas não aceitam isso. É como se, para que o reino de Deus aconteça na vida dessas pessoas, elas precisem ou ser arrebatadas, como é a esperança de muitos, ou provarem a morte e aguardarem o dia do juízo final. Vocês observam que, pela palavra, a gente percebe que há um equívoco muito grande em relação a essas coisas. Vamos. Romanos capítulo de número 14, versículo 17, diz exatamente o seguinte: pois o reino de Deus não diz respeito ao que comemos ou bebemos, mas a uma vida de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, o que é o reino de Deus? O que é você hoje? Você crente, você que está dentro de uma igreja, o que é viver o reino de Deus? É todos os dias você se arrumar e estar dentro de uma igreja, ouvindo o pastor pregar dízimo, pregar batismo nas águas, pregar a Santa Ceia para você? Ou é você viver paz? Ou é você viver amor? Ou é você viver alegria no Espírito Santo? Então a resposta para essa pergunta é: viver o reino de Deus é viver isso que Romanos capítulo 14, versículo 17 está dizendo. E essas pessoas deixam muitas vezes de viver o reino de Deus aqui e agora. Porque o reino de Deus não é depois que você vai morrer, que você vai para esse suposto céu que a religião prega. Porque a religião diz que você tem que estar preparado. Ó, irmão, você tem que estar preparado. E eu leio os comentários, algumas pessoas dizendo para mim o seguinte: irmão, eu tenho plena convicção, certeza, de que eu serei arrebatado ou arrebatada. Quando Jesus voltar, eu vou estar preparado para subir, porque eu, embora seja uma pecadora ou um pecador, mas eu me esforço, eu trabalho o tempo todo para que eu esteja preparado para subir. Por que elas têm esse pensamento, irmãos? Porque a religião, ela impôs isso, de certa forma, na mente das pessoas, para que essas ficam presas a essa pseudagem, a esse pensamento de que elas só conseguem ter certeza da vida eterna em Cristo se essas estiverem dentro da denominação, ouvindo e aprendendo com aquele que está ali se dizendo seu líder espiritual, seu pastor. Então você entende que é muito mais. Viver o reino de Deus não tem nada a ver com todas essas coisas, não tem nada a ver com tudo isso que se vive dentro das igrejas nos dias de hoje. E vamos para o livro de João, capítulo 14, versículo 1, onde a Bíblia diz o seguinte: não deixem que o seu coração fique aflito, creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar lugar para vocês, e onde ou quando tudo estiver pronto, virei buscá-los, para que estejais sempre comigo onde eu estiver. Onde eu estiver. E a pergunta que não quer calar é: quando nós conversamos com um religioso e perguntamos para ele se Jesus está na sua vida, eles dizem que sim, Jesus está comigo, Jesus está dentro de mim. Porque o Espírito Santo, ele é o elo que liga, ou que nos liga a Deus. Então eles dizem assim: então era necessário Jesus voltar para que o Espírito descesse. E como diz em Atos capítulo 2, o Espírito Santo desceu e passou a morar dentro do ser humano. Portanto, se Jesus mora dentro de mim, por que ele vai voltar para me buscar? Se Jesus mora dentro de nós, ele vai voltar para quê? Fica a pergunta para você mesmo responder.
Você viu que no versículo 2, o próprio Jesus falando em João, ele diz que onde ele estiver, vocês também estarão comigo. E a igreja atual, o que é que ela faz? Ela pega esse versículo e ela deduz com isso que Jesus vem buscar ela aqui para que onde Jesus estiver lá no céu, ela esteja com ele. Então você percebe que é uma alucinação esse negócio de achar que Jesus ele vai voltar para arrebatar a igreja, e você vê que nas palavras do próprio Cristo, do próprio Jesus, não tem esse negócio de levar a igreja para uma outra dimensão, porque se tivesse que acontecer isso de fato, seria para aqueles irmãos que estavam aguardando tudo isso acontecer. Seria para os irmãos do primeiro século que aguardavam isso tudo acontecer. Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, para o futurista, para as pessoas que estão hoje no século 21, essa consumação dos séculos ainda não aconteceu. Para aqueles que hoje estão aguardando o retorno de Jesus, essa palavra ainda não se cumpriu, ela ainda vai se cumprir. Mas basta você observar que o próprio Jesus, conversando com pessoas, disse para essas pessoas: alguns de vocês ainda estarão vivas para verem a volta do Filho do Homem. E aí, meus queridos e amados irmãos, hoje me dizem com todas as letras: irmão Ginaldo, eu creio que eu estou, ou que eu sou, a geração do arrebatamento. Então elas estão esperando o que a religião colocou na sua mente durante todos esses anos. Vamos ler agora Mateus capítulo 24, versículo 37 a 42, e vamos ver o que está escrito nesses versículos, que diz assim: quando o Filho do Homem voltar, será como no dia de Noé. Nos dias anteriores ao dilúvio, o povo seguia a sua rotina de banquetes, festas e casamentos, até o dia em que Noé entrou na arca. Não perceberam que estavam para acontecer, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será a vinda do Filho do Homem. Então, esse texto, ele é fácil de ser entendido, mas é complicado para aqueles irmãos que esperam o arrebatamento, porque eles pegam esse texto aqui e eles vão dizer que esse texto aqui, como foi nos dias de Noé, que os irmãos entraram na arca e que a família de Noé entrou na arca e os animais, e de repente veio o dilúvio e levou a todos, assim será a vinda. Ou seja, eles estão esperando Jesus voltar para arrebatar todo mundo que estiver preparado. Mas, contudo, nós observamos que o texto mesmo deixa claro que não é bem assim. Porque assim como o relâmpago brilha do Oriente ao Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem, ou seja, uma coisa rápida, uma coisa instantânea. Apocalipse capítulo de número 1 diz que todo o olho o verá e todo o olho viu. Por quê? Porque esse episódio, porque essa situação aconteceu no primeiro século. Essa volta de Jesus que a igreja espera aconteceu no primeiro século, porque ele viria sobre as nuvens, e sobre as nuvens é como a igreja espera, porque ele disse: eis que virei sobre as nuvens e sobre as nuvens do céu, e todo olho verá, o que diz em Apocalipse. E o texto deixa bem claro que vir sobre as nuvens não é vir literalmente como um homem em cima de uma nuvem e julgar e arrebatar as pessoas e levar elas para o céu. Não é esse entendimento, não é essa a verdade por trás do texto bíblico. Porque o texto diz que vir sobre as nuvens, ele viria sobre as nuvens, e esse vir sobre as nuvens seria o juízo que aconteceria, que aconteceu lá no ano 70 com a derrubada do templo. Vocês lembram que Jesus falou em Mateus 24, nos versículos iniciais do capítulo 24, que não ficaria pedra sobre pedra do templo sem que fosse derrubada.
E essa palavra aconteceu, o templo foi derrubado. No ano 70 DC, acontecera todo o cumprimento dessas profecias, e ali aconteceu o juízo de Deus contra Israel. Porque o juízo, repito, não seria contra toda a humanidade. O juízo seria contra Israel. Foram eles, para eles, que aconteceu o juízo de Deus. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, deixa aí nos comentários, deixa o seu joinha. Vou deixar sugestões de outros vídeos para que você possa acompanhar mais vídeos do nosso canal. Um beijo forte no teu coração, fiquem todos com Deus e até o nosso próximo encontro.